Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Bahia de Rogério Ceni humilha, destroça, destrói o Corinthians de Mano Menezes dentro da própria arena. Uma vitória, uma goleada histórica e que mexe com a parte de baixo da tabela. O risco de queda ainda existe? Sim. Vamos falar desse jogo às vésperas da eleição. A gestão do Ilho termina da pior forma possível. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Inscreva-se no canal, deixa o teu like no vídeo, eu sei que você está chateado, você é torcedor do Corinthians, você é torcedor de outros times, não sei como você está, né? Mas imagino eu, estupefato, porque nem o maior secador do Corinthians imaginava uma derrota como essa. Falando em torcida, eu como torcedor do Grêmio não me conformo de como o Grêmio conseguiu perder para esse Corinthians em casa com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro. Coisas que esse campeonato nos explica, né? Porque esse campeonato realmente ele é imprevisível do início ao fim. E faltando 3 jogos para o Corinthians disputar, e o Bahia também, né? 4 jogos para a maioria das equipes, 4 rodadas com essa que está começando, a gente ainda não consegue definir muita coisa que está acontecendo nas duas pontas desse campeonato. E, para começar, eu digo para você que a gestão do Ilho Monteiro Alves não é que ela está encerrando sem um título conquistado. Ela está encerrando sem garantir o Corinthians, faltando 3 jogos para disputar, na Série A do ano que vem. O Corinthians ainda não está garantido. Eu imaginei que depois da vitória sobre o Grêmio, bom, time embalado agora, né? Venceu fora de casa, com 1 a menos, de tudo que a gente falou depois da vitória sobre o Grêmio. Que isso? Agora vai pegar o Bahia, inimigo direto, em casa? Bom, vai fazer o resultado. Não é que o Corinthians não fez o resultado. Tomou 5 a 1, fora os ameaços, fora o baile, fora o passeio. Gente, foi um domínio estarrecedor. O Bahia, desde o primeiro instante, desde a primeira bola, mostrou que queria mais. O Bahia não foi para jogar um jogo qualquer. O Bahia foi para assegurar a sua permanência na Série A. E o Corinthians, quando percebeu que precisava jogar, não sei se era sexta-feira, jogo antecipado, não sei o que aconteceu. Os caras, quando se deram conta, estava 3 a 0. Quando os caras se deram conta, aqui ó, 27 minutos, 3 a 0 para o Bahia. O Bahia começou numa rotação diferente. Aí você pode usar a analogia que você quiser. Adulto contra criança, amador contra profissional, velocidade 1x5 no WhatsApp contra normal, a rotação era outra. Era um jogo completamente diferente. O Bahia mordia, brigava e o Corinthians estava tentando encontrar a bola. Foi um massacre, gente. Os primeiros 45 minutos foram de um massacre do Bahia diante do Corinthians. O Mano Menezes, ele manteve o esquema tático do jogo contra o Grêmio, talvez imaginando que fosse funcionar, só que lá era um jogo de outro contexto, né? Ele imaginou que fosse ser atacado, né? O time, o Grêmio é o melhor mandante do campeonato, ia ficar mais com a bola, ele botou 3 zagueiros, o Caetano ali como um zagueiro de perna esquerda, o que ele fez? Botou o Fábio Santos fazendo essa função. Botou o Lucas Veríssimo, o Gil, o Fábio Santos com o Matheus Bidu, que nunca jogaram juntos. Desde que o Bidu foi contratado, nunca o Matheus Bidu e o Fábio Santos jogaram juntos do mesmo lado. Sempre um substituiu o outro. Pois bem, nesse jogo ele resolveu inovar. Botou o Fábio Santos, terceiro zagueiro, pela primeira vez com ele. O Fábio Santos já jogou assim, até com o Vitor Pereira no passado. Mas beleza, primeira vez com ele. Manteve o seu meio de campo, botou o Yuri Alberto de novo como centroavante do lado do Romero. E aí é difícil, né? Porque o Yuri não dá mais para passar pano, né? Ele não consegue dominar uma bola. Todas as chances que ele tem, ele consegue. Uma cabeçada ele tentou, ele deu de ombro. Depois ele foi dominar uma bola, acabou errando o passe. Ele não consegue. O Yuri Alberto não consegue jogar. O Matheus Bidu é horroroso, é péssimo. O Fagner jogou de ala e deixou muito espaço nas costas. E aí do outro lado tem um treinador, né? Tem um treinador que percebeu e utilizou os seus jogadores para atacar o espaço. O Biel, especialmente pelo lado esquerdo, que deitou no primeiro tempo. O Cauli, como um jogador muito móvel, flutuante, que muitas vezes ele estava sem o Everaldo, tá? O seu centroavante artilheiro do time. O que ele fez? Ele botou o Tassiano para fazer essa função de vai e vem e o Cauli também confundiu completamente a marcação do Corinthians. O Rogério Ceni embrulhou, amassou e botou o Mano Menezes no bolso. O Rogério Ceni, que nunca havia vencido em Itaquera, seja como jogador, como técnico do Flamengo, do São Paulo, do Bahia, de qualquer time, do Fortaleza, nunca tinha vencido. Venceu. Não só venceu, né? Humilhou o Corinthians na Neoquímica Arena.
Que tapa na cara o torcedor do Corinthians tomou numa sexta-noite, frio em Itaquera. O torcedor foi lá e viu isso. Porque não é a derrota por si só, é a humilhação. O Bahia passou por cima do Corinthians. Eu não sei se são os jogadores que estão em fim de contrato, que já não sabem se vão ficar, se não vão, se é a eleição que provavelmente entrou no vestiário. Esse ano conturbado, muita troca de técnico, a data FIFA, não sei se deu uma desligada na galera. Gente, o que aconteceu? O Corinthians foi amassado, foi atropelado pelo Bahia. O Bahia começou numa rotação tão alta e aí você pensa assim, bom, para esse time estar começando assim é porque, bom, eles vieram aqui para buscar o resultado, independentemente do adversário, de estar jogando fora de casa, eles vieram para buscar o resultado, mas muitas vezes você não consegue. Só que aí com 3 minutos estava 1-0 o gol do Rezende. Bom, dá tempo de virar, né? O Corinthians está jogando em casa. Com 12 minutos aí tem a cabeçada do Yuri, né? Que ele cabeceia de ombro. Depois tem um chute do Juliano na lua, aos 14. Aos 16, o Cauli faz um golaço. Ele domina dentro da área, ele tira 2 marcadores, entre eles o Lucas Veríssimo, chuta de perna esquerda no ângulo do Cássio. 16 minutos, 2-0 Bahia. E não é que o Bahia se acomodou com 2-0, ele continua em cima. E aí tem um pênalti que o VAR apenas encontra, mas é um pênalti do Gil. Aliás, o Gil, impressionante, o Gil cometeu 2 pênaltis no jogo. Parabéns. Parabéns. Não foi expulso, né? Já tinha amarelo. Dá um pisão no pé do Biel. Pênalti que o Tassiano marca assim, cobra com maestria, 3-0 no primeiro tempo. Aí você pensa, bom, a gente já viu algumas reversões nesse campeonato. O próprio Corinthians saiu tomando 2-0 para o Grêmio e virou 3-2 no primeiro tempo, aí depois tomou mais uma virada, empatou 4-4, uma loucura. O Palmeiras virou aquele 4-3 para o Botafogo, perdendo de 3-0 no primeiro tempo. Você imaginava isso acontecendo? O Grêmio estava tomando 3-1 para o Botafogo, virou 4-3, mas por conta de um gênio. O Luizito Soares botou a bola embaixo do braço, como o Hendrick fez. Quem botaria a bola embaixo do braço? Quem assumiria a responsabilidade nesse jogo? Quem? Eu te pergunto, quem? O Yuri Alberto? O Renato Augusto? Que tá travado, né? Tá tentando, mas ele não tá conseguindo. Jogando sozinho. Fica difícil. Até fez um golaço que bota o Corinthians no jogo no segundo tempo, aos 22 minutos. Dava tempo ainda. E ali a gente percebeu que o estádio até se empolgou, do tipo, vamos lá, o Corinthians começou a ficar mais com a bola. E naturalmente, pelos 3-0, o Bahia deu aquela recuadinha, né? Deu aquela retraída. Vale dizer também que ainda no primeiro tempo, o Mano Menezes, depois de estar tomando 2-0, resolve mexer. O que ele faz? Ele tira o Fábio Santos e bota o Wesley. E aí, por vários momentos, no primeiro tempo, da reta final, foi bota no Wesley. Aí o Wesley tentava uma jogada individual, não tinha nada. E o jogo do Bahia foi construída a sua vantagem, depois de um jogo coletivo. O Corinthians achou que na individualidade fosse resolver alguma coisa? Não consegue, não tem, né? Não tem recurso. Vai para o segundo tempo, o Bahia naturalmente retrai as suas linhas e entrega a bola para o Corinthians, né? Sabiamente entrega, porque o Corinthians começou a se atrapalhar sozinho, começou a picotar o jogo, o Bahia, fazer algumas faltinhas e tal, porque estava 3-0. Só que aí tem o gol do Renato. E aí, ali poderia dar uma bagunçada. O que o Rogério faz? A estocada de mestre. Biel, vem cá. Bota o Ademir. Sangue novo, velocidade, e ali o Bahia estava muito mais afeito ao contra-ataque. Precisava de um, né? De um contra-ataque ser encaixado. E a tabela que o Ademir faz é de juvenil, gente. É assim, é jogo de criança. Toca e devolve. E a defesa do Corinthians olhando, o cara sai na frente do Cássio. 4-1. E tinha mais, cabia mais. O Gil, numa disputa com o Ademir dentro da área, simplesmente faz isso aqui. Cara, parece sacanagem. E o Gil é um baita profissional. O que aconteceu? Ele cometeu 2 pênaltis no jogo. A sensação que passou é que o Corinthians não estava nem aí para esse jogo. Só que o time ainda não se livrou do rebaixamento. 44 pontos, gente, do jeito que esse campeonato tá. A rodada tá só começando. O Corinthians pode ser ultrapassado por Inter, Santos, Vasco e Cruzeiro na rodada. Ele pode perder posições para todos esses. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que a rodada seja maravilhosa e que o Corinthians permaneça onde está. Nesse momento, 3 pontos do Z4. 3 pontinhos, que é o Cruzeiro hoje. O Bahia venceu, empurrou o Cruzeiro para a zona. E o Cruzeiro tem 41 pontos. O Corinthians 44. O Corinthians ainda não escapou. E tem 3 jogos. Agora, Vasco no Rio,
O Inter em casa, e aí eu não sei, né, o que é pior, né? O Inter não ganha de ninguém e o Corinthians não tá ganhando de ninguém nem dentro de casa. O Inter nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, mas o Rogério Ceni e o Bahia também nunca tinham vencido. Não dá para saber o que esperar. E na última rodada, o Corinthians tem o Coxa, fora. Mas aí o Coxa já rebaixado, não sei. Mas não dá para chegar na última rodada. Não dá para esperar a última rodada para fazer alguma coisa. Gente, eu comentei o jogo aqui na Rádio Band News FM e eu ficava estarrecido a cada gol, a cada lance, porque eu não via o Corinthians com capacidade para reagir. O Mano Menezes não soube o que fazer. O Rogério Ceni simplesmente dominou o jogo do início ao fim, nas suas trocas, na postura do time. Ele foi para buscar o resultado, ele foi entendendo a importância do jogo e o Corinthians me parece que não. Tem uma eleição neste sábado e que ela pode sim ser impactada sem nenhum tipo aqui de juízo de valor, tá? Mas é óbvio, é inegável. Tem uma gestão terminando da forma como está terminando a do Duílio e tem um candidato da situação, que mantém o grupo político que comanda o Corinthians há muitos anos no poder. Isso vai acontecer? Vai se perpetuar? Ou o associado, que vai poder votar, vai colocar um candidato da oposição? De que lado ficarão as organizadas, por exemplo, que protestaram no final do jogo? Teve até invasão de campo, que vai, infelizmente, né, gerar punição para o Corinthians aí, não sei se nesse campeonato ainda, mas ali na frente. Cara, que tristeza, que melancolia. E ao Bahia, que gigantesca vitória. Daquelas para dizer, quero ficar na Série A. Só que se o Bahia ficar na Série A, alguém vai cair. Eu acho que falta só mais uma vaga, tá? Eu acho que o Goiás está bem encaminhado também, porque são 6 pontos para tirar nesses 4 jogos finais. E Goiás e Cruzeiro se entredevoram. O empate pode derrubar os dois. Uma vitória do Goiás pode afundar os dois juntos. E uma vitória do Cruzeiro, aí sim, empurra o Goiás e faz com que o Cruzeiro fique mais perto de escapar. Só que se o Cruzeiro escapa vencendo o Goiás, aí você tem Vasco, você tem Santos, você tem Inter e você tem Corinthians, que ainda estão brigando para se manter. Que campeonato. Que jogo maluco. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal, deixa o teu like no vídeo, ative as notificações e até a próxima. Tchau!